Olá, muito boa noite. Que bom estar novamente consigo aqui na Novo Tempo Portugal para mais um encontro desta semana de reavivamento, um tempo especial para parar, refletir e renovar a nossa esperança em Jesus. Temos estado a ser guiados pelo pastor Eurico Correia numa série de mensagens focadas, sobretudo, na esperança da breve vinda de Jesus, e é por isso que chamamos a esta série Feliz aquele que espera. Na mensagem de hoje vamos olhar com mais atenção para aquilo que muitas vezes chamamos dos sinais dos tempos e vamos perceber que eles não existem para gerar medo, mas para nos lembrar de algo essencial. Vamos já descobrir a seguir o que é. Para preparar o nosso coração para esta reflexão, vamos ouvir um momento especial de louvor, mais uma vez com a presença do quarteto Voz da Esperança, que vai cantar o tema Quem nos separará? Desfrute do programa que preparamos esta noite para si. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, por que temer? Quem condenará os que Deus escolheu? Aquele que entregou seu próprio Filho por amor, como não nos dará com Ele todas as coisas? Se Deus já nos deu sua justiça, se apagou a nossa culpa, quem condenará os que Deus perdoou? Seu Filho dentre os mortos, para a vida ressurgir, quem nos separará de Cristo e seu amor? Nada
Que bom estarmos juntos. Vamos agora orar. Obrigado, querido Pai, por esta semana que nos estás a fazer viver. Que possas, ó Pai, continuar a abençoar-nos e proteger-nos. Toca de maneira especial, ó Pai, o orador desta noite. Que aquilo que ele aqui transmitir possa vir diretamente de Ti e encher o nosso coração. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui novamente consigo e poder partilhar essas reflexões durante essa semana especial de reavivamento. Para si, o que esteve conosco desde o primeiro dia, do sábado, nós mencionamos a certeza desta promessa da volta de Jesus. No segundo dia, nós falamos sobre a noção de atraso para dizer que não existe atraso. Do ponto de vista bíblico, Deus não está atrasado. Mas nós vemos um tempo de espera que é dado, sobretudo, para ser um tempo de oportunidade, um tempo de graça para cada um. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco mais delicado, mas não menos importante. Eu não sei se vocês já ouviram falar em sinais. Nós gostamos muito da expressão sinais dos tempos. Essa expressão, ela aparece apenas uma única vez na Bíblia, mas nós damos muita ênfase nessa expressão sinais dos tempos. E o que é que nós entendemos por sinais dos tempos? Para muitos, sinais dos tempos é olhar para tudo o que acontece à nossa volta. As guerras, catástrofes, fomes, pestes. De uma forma geral, e dizer, porque estas coisas estão a acontecer, o mundo não vai durar muito tempo. Eu ouço frequentemente membros de igrejas dizerem, pela forma como as coisas estão a andar, e quando falam das coisas estão a andar, são as notícias, as informações nas redes sociais, o mundo não vai durar e cada um avança a quantidade de tempo que acha razoável para que o tempo chegue ao fim. Uma coisa curiosa é que este tipo de discurso nós não o encontramos apenas dentro das igrejas. Nós podemos encontrá-lo mesmo noutros meios, noutros ambientes que não são religiosos. As pessoas estão preocupadas com a forma como o mundo avança. As pessoas estão preocupadas com o destino do nosso planeta, com o destino do ser humano de uma forma geral. Algumas vezes perguntam-me diretamente o que é que eu penso disto? O que é que eu penso de tudo o que está a acontecer no nosso mundo? E aqui eu vou vos poupar a lista de todos os eventos que têm estado nas notícias ultimamente. Mas quando me fazem essa pergunta, a minha resposta ela não é diferente da resposta de vários especialistas que escreveram sobre o assunto. Hoje, nós estamos a viver não mais no mundo utópico, naquele mundo onde nós pensávamos que com o progresso tecnológico nós íamos chegar a uma estabilidade tal no futuro que o mundo estaria melhor. Eu creio que hoje poucas pessoas nutrem, alimentam essa ideia de um certo ideal que vai acontecer num futuro próximo. Hoje nós estamos a viver, eu diria, como muitos especialistas o dizem, no mundo de distopia, no mundo onde nada está na ordem certa, onde não conseguimos mais fazer previsões. Tudo está de pernas para o ar. Antigamente era fácil fazer projeção sobre 5, 10 anos. Hoje as empresas preferem prazos mais curtos. As mudanças são mais regulares, mais frequentes.
E nós precisamos nos adaptar constantemente às mudanças que ocorrem na sociedade. E pior do que isso, são os eventos negativos que acontecem, que faz dentro do ser humano ressuscitar essa sede por algo melhor, algo que é realmente bom e que vai trazer a solução definitiva para os problemas. Eu devo dizer-lhe que o problema não está em acompanhar as notícias, ler nas redes sociais tudo o que acontece e tentar estar a par do assunto. Acho que é até louvável que as pessoas estejam informadas e que saibam o que está a acontecer à sua volta. Mas o problema é ler o mundo apenas através do medo. Eu olho para as notícias e eu fico assustado. Eu olho para as notícias, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu estou com medo. Não se esqueçam de um detalhe que para mim é extremamente importante. O propósito das profecias bíblicas é trazer esperança a um mundo sem esperança. O propósito das profecias é trazer as boas notícias e não o medo. E é exatamente isso que nós vamos encontrar no capítulo 24 de Mateus. E eu gostaria de ver este capítulo convosco. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta forma de responder, de reagir de Jesus é bastante intrigante, porque nós vemos aqui que Jesus não vai alimentar aquele sentimento que tinham os discípulos, mas ele vai desviar a atenção deles do templo para algo que é muito mais importante. O livro de Mateus está organizado em vários discursos. São vários discursos e é precisamente no 5º discurso, que nós chamamos o discurso do Monte das Oliveiras, que Jesus vai tratar esta questão dos sinais. Esta primeira parte, que é o capítulo 24, nós podemos dizer que esta primeira parte trata do que é o sinal. E na segunda parte do discurso, que já contempla o capítulo 25, Jesus vai tratar das implicações práticas destes sinais. Os discípulos estavam maravilhados com a construção do templo. E Jesus não estava para aí virado. Jesus estava mais focado naquilo que é essencial. Eu vos disse, no último período da vida de Jesus, o discurso de Jesus é mais denso. O discurso de Jesus se focaliza essencialmente naquilo que é importante, naquilo que é prioritário. Já não há mais tempo para coisas supérfluas. É verdade que o templo era magnífico. Foram várias décadas de renovação daquele templo. O edifício era realmente magnífico. Mas o que é isso? Ou o que era isso? Diante da solenidade daquilo que Jesus tinha para transmitir aos seus discípulos. Na pergunta que eles fizeram, aliás, eles fizeram a Jesus 2 perguntas. A primeira pergunta é: quando sucederão estas coisas? E quando eles falam destas coisas, eles estavam-se a referir à destruição do templo que Jesus tinha acabado de mencionar. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Segunda pergunta: que sinal haverá
da tua vinda e do fim do mundo. Vocês compreendem aqui que na cabeça deles todos aqueles eventos iriam acontecer num curto período de tempo. Todos aqueles eventos iriam acontecer e iriam marcar o fim deste mundo para dar lugar a um novo mundo melhor, onde Jesus reinaria. Acontece que Jesus surpreende, como sempre, nas suas respostas. E eu gostaria de chamar a vossa atenção, para um pequeno pormenor. Quando nós lemos esse discurso de Jesus, nós somos conduzidos a evoluir no nosso pensamento. É claro, e vou abrir aqui um pequeno parêntese, é claro que por vezes nós lemos a Bíblia com a cabeça já cheia, nós já temos as nossas informações, e é muito difícil substituí-las por outras informações. Dificilmente nós fazemos uma leitura fresca da Bíblia, o que devia ser o ideal. Mas acompanhe-me nesse raciocínio, lendo o texto bíblico. Vejam o que Jesus diz respondendo às perguntas dos discípulos. Primeira resposta: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Eu vou repetir apenas esta última parte. Mas ainda não é o fim. Vocês percebem que a presença desses muitos que virão e que dirão coisas falsas, a presença da guerra, da fome e de tudo que Jesus descreve aqui é apenas um início de conversa. Mas Jesus mesmo diz, ainda não é o fim. Jesus não menciona a guerra ou as guerras, as fomes, pestes, aqui no capítulo 24, como sendo sinais do fim. Mas ele disse, ainda não é o fim. E ele continua explicando no versículo 7. Nações se levantarão, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A forma como Jesus desenvolve o seu raciocínio é como se ele quisesse dizer, estas coisas, meus amados, serão omnipresentes. Enquanto este mundo persistir, haverá sempre essa instabilidade. Haverá sempre uma certa desigualdade social. Haverá sempre essa espécie de caos na nossa sociedade, porque os seres humanos se movem pelo egoísmo. Os seres humanos têm a propensão para a maldade. Então, é normal no sentido de frequente nós observarmos essas coisas acontecerem. De uma certa forma, nós somos alertados aqui para o facto de que dificilmente poderemos sonhar com o mundo perfeito, com a ausência destas coisas mencionadas por Jesus, sem que Jesus intervenha para trazer a solução definitiva para esses problemas. Ele continua ainda, e o que ele utiliza no versículo 8 é interessante, porque ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. E quando Jesus fala de princípio das dores, ele não está aqui a falar de qualquer dor. Ele vai utilizar aqui uma palavra que Paulo também vai utilizar para representar a dor do parto. E nós compreendemos aqui que o nosso mundo vai num sentido em que o sofrimento tende a intensificar-se.
o sofrimento, as dores tendem a aumentar a sua frequência. Essas são duas características da dor do parto. Tudo começa de forma suave, espaçado no tempo, e termina com uma intensidade muito elevada e uma frequência muito curta. Isto caracteriza bastante o que acontece na nossa sociedade e não é de se admirar que nós olhamos para as notícias e nós nos perguntemos onde é que nós vamos com todas essas coisas que estão a acontecer. Mas, meus queridos, no capítulo 24, ouçam bem, esta não é a mensagem central. As guerras, as pestes, fomes, falsos cristos, falsos profetas, a abominação da desolação. Todas essas coisas foram mencionadas, mas elas não são o centro da mensagem de Jesus. Eu gostaria de voltar convosco para o centro da mensagem de Jesus. Lembrem-se, capítulo 24, versículo 3, a pergunta que os discípulos fizeram eram duas. Primeiro, quando sucederão estas coisas? Quando é que o templo será destruído? Segundo, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos séculos, ou dos tempos? Na resposta, Jesus mistura eventos relacionados à destruição do templo, que Flávio Josefo vai descrever com bastante detalhes, mas ao mesmo tempo ele fala de coisas que só se aplicam à segunda vinda. Uma coisa interessante é que neste capítulo 24, onde nós nos focamos bastante nos sinais, a palavra sinal aparece apenas 3 vezes. A primeira vez que aparece a palavra sinal é no versículo 3, na pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E o sinal aparece no singular e não no plural, indicando que estamos a falar aqui de algo concreto, específico, e não de vários eventos ou vários sinais. A segunda vez onde nós podemos ver a palavra sinal vai ser já no versículo 24, do mesmo capítulo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E aqui vocês percebem que o sentido, o significado de sinais aqui não tem absolutamente nada a ver com a ideia de sinais que nós estamos a falar. Aqui trata-se de milagres, de obras extraordinárias que muitas pessoas vão fazer para ludibriar os eleitos. Mas é curioso nós irmos para o fim do capítulo, ou o fim do raciocínio de Jesus, onde Jesus vai realmente responder o que é esse sinal. E aqui nós estamos no versículo 30. Eu vou começar a partir do versículo 29, para dar o contexto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Versículo 30, estão a ver? Várias coisas vão acontecer. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma
à outra extremidade dos céus. Meu querido, o que Jesus quis transmitir é que durante esse tempo de espera, nada vai mudar além daquilo que já aconteceu no passado. A história da humanidade se repete. Não é por acaso que Jesus diz que tudo vai acontecer como aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? As pessoas continuavam a fazer a sua vida normalmente. As pessoas não sabiam em que momento o dilúvio iria acontecer. Mas eles sabiam que eles continuaram a fazer a sua vida como se nada viesse a acontecer. Jesus diz, no final vai ser exatamente a mesma coisa. A diferença é que um dia, quando os jornais estarão anunciando todas as desgraças, um dia, quando as pessoas estarão a fazer a sua vida normalmente, como se de nada se passasse, o sinal aparecerá no céu. O Filho do Homem virá. Um dia, nós levantaremos nossos olhos e nós veremos Jesus voltar. A vinda de Jesus será surpresa, mas será uma boa notícia para aquele que se preparar. Chegamos assim ao final do programa desta terceira noite da nossa semana de reavivamento. Desejo que esta mensagem tenha sido uma bênção para si e que a esperança em Cristo continue a dar sentido e direção à sua vida. Voltamos amanhã às 20h30 em ponto e contamos consigo desse lado. O meu conselho é que não desligue a TV ou o YouTube, porque já a seguir, às 21 horas, começa o programa Ser Família, com a presença e os conselhos do pastor Daniel Bastos. E a seguir, logo após este programa, às 21h30, pode acompanhar mais um episódio do programa Voz da Esperança, com a mensagem do pastor Pedro Esteves, aqui na grelha da Novo Tempo. Continue por isso connosco, que Deus o possa abençoar.